Olá, meu nome é Ricardo Moreira, eu sou AR, produtor musical. Lembrei aqui de fazer uma lista de livros importantes para o artista novo ler sobre música brasileira. Não dá para você querer ser um artista brasileiro, se expressar a tua arte através da música sem conhecer a música do teu país. Nós estamos falando de um país que tem dimensões continentais, que tem uma imigração gigantesca, várias raças, várias pessoas vieram de várias partes do mundo morar definitivamente no Brasil. A gente tem um negro na cultura fortemente, dimensões continentais, então não tem como não ter uma música rica nessas condições. Pela diversidade e pela riqueza de estilos e expressões, é sem dúvida a segunda, ou talvez seja uma das mais ricas do planeta, junto com a americana. Bom, dito isso, eu acho que então o artista brasileiro precisa conhecer a música brasileira, precisa conhecer a história da música brasileira. Isso é super importante. E através da leitura, que é uma coisa muito boa, a gente tem que fomentar a leitura, né? E a experiência humana é reportada através das gerações, sempre foi através da leitura. Agora temos outros meios, temos esse aqui, temos, enfim, muitos meios bacanas de perseverar a cultura e o conhecimento humano. Mas os livros são o primordial e é uma delícia ler. Então, vou relacionar aqui 18 livros e olha só, não é um ranking nem do pior para o melhor, nem ao contrário. O que eu estou fazendo é simplesmente listando de acordo com mais ou menos com a linha do tempo, ok? Então vamos começar. Vamos começar então com A Canção no Tempo, de Jairo Severiano e Zusa Homem de Melo. São dois volumes que cobrem de 1901 a 1957 e o segundo volume cobre de 1958 a 1985, são 85 anos de música. Os dois livros são uma delícia. É fundamental por várias razões. Uma, porque eles fazem uma pesquisa muito profunda e eles se preocupam em cada ano a ano, 1901, 1902, 1903, destacar os maiores sucessos daqueles anos e comentá-los. Há comentários, fotos de cada sucesso, fotos de artistas, de compositores, de cada ano daqueles anos incluídos em cada volume, 1901 a 1957, 1958 a 1985. Então você conhece ali bastidores da composição, bastidores da vida do compositor, eventualmente do intérprete, e ainda ao final de cada ano eles listam os sucessos internacionais no Brasil, o que é muito rico. Te situa de uma forma, situa a canção no tempo e os autores no tempo de uma forma excepcional. Esses dois livros são absolutamente imperdíveis e indispensáveis. É preciso ter. O compositor e o intérprete novo fica enriquecido com isso, inspirado com isso. Quando ele lê, por exemplo, que Preta Pretinha, dos Novos Baianos, que é de Moraes Moreira e do Galvão, do poeta Galvão, foi feita depois de uma desilusão amorosa, em que o Galvão vinha de Niterói na barca que liga Niterói ao Rio de Janeiro. Enquanto corria a barca, ele fazia o poema, e quando chegou junto ao Moraes, o Moraes completou com uma melodia maravilhosa, intuitiva. Olha só que coisa legal. Você já compôs viajando de barca? Então, o Tom Jobim já compôs viajando no avião, né? Minha alma canta, vejo o Rio de Janeiro, enfim. Há várias maneiras de se inspirar. Então, A Canção no Tempo, volumes 1 e 2, Jairo Severiano e Zusa Homem de Melo são indispensáveis. 101 canções que tocaram o Brasil, de Nelson Motta. Muito legal. Segue um pouquinho o mote da Canção no Tempo, do Jairo e do Zusa. Também se atém dentro daquela série da Sextante, 101 maneiras de fazer não sei o que, 101 lugares para visitar antes de morrer, 101 não sei o que lá. Então, convocaram Nelson Motta topou e selecionou 101 músicas que vem a ser uma espécie de... Se o Brasil tivesse uma trilha sonora, esse livro seria a pauta. São 101 canções imperdíveis, clássicos maravilhosos, com histórias íntima tanto dos compositores quanto das obras. Vai de Noel Rosa, Cartola, Ari Barroso, Dorival Caymmi, Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Tom Jobim, Vinícius de Moraes, Roberto Carlos, Rita Lee, e, enfim, até Legião Urbana, tudo.
tem tudo. Então, assim, se você quiser saber as histórias das canções e quais seriam as canções, na opinião do Nelson Motta, que é um jornalista musical, um compositor mega importante na história da música popular brasileira, se você quiser ter essa perspectiva, compre então 101 canções que tocaram no Brasil. Bem, do compositor Luiz Tati tem o Século da Canção. Ele tenta focar ali nos movimentos artísticos do século XX, mas tem um capítulo que antecede tudo, que vem desde o Brasil colonial até o começo do assunto principal do século XX do livro, e é muito, muito interessante. Aquele capítulo inicial quase que vale o livro, mas o autor analisa as canções, as músicas, as canções mesmo, música e letra, de várias músicas e letras, com destaque principalmente para a história da bossa nova e do tropicalismo, mas vem até o boom comercial do axé, do pagode, enfim, todas a virada do vinil para o CD, que explodiu o Brasil como o sexto mercado mundial consumidor de música. Vale a pena conferir esse livro. Chega de Saudade, de Rui Castro, é um livro imperdível. Assim, ele fala basicamente, reconstitui ali a vida boêmia, cultural, carioca, ali dos anos 50 para os anos 60, e acaba por contar o que é a intenção, a história da Bossa Nova. A Bossa Nova é o único movimento brasileiro, musical brasileiro, que imprimiu fora do Brasil. Quer dizer, o tango existe para a Argentina, existe o reggae para a Jamaica, existem alguns ritmos e gêneros que imprimiram as suas nações para fora dela. E a Bossa Nova, e o samba de certa forma, mas a Bossa Nova é filho do samba, imprimiu mesmo. O disco Guedes Gilberto foi o disco de cabeceira do americano por uma década praticamente. Então, assim, entender de Bossa Nova é entender do Brasil possível fora do Brasil. Então é muito interessante. Ele ouviu ele entrevistou um monte de gente, entrevistou compositores, cantores, instrumentistas da época e montou um livro. Você lê como se fosse um romance. É sensacional. A Polaroid que ele faz daquele momento cultural do Brasil, do Rio de Janeiro principalmente, é maravilhoso, é imperdível. Por favor, leiam e vocês vão ver coisas interessantes, como por exemplo, eu descobri que foi ali que o João Gilberto descobriu a relação dele, da voz, com o violão no banheiro da irmã em Minas Gerais. Ele tinha tido uma tentativa no Rio de Janeiro, infrutífera no meio artístico, voltou, ficou recluso na casa da irmã em Minas Gerais e ficou lá no banheiro tocando violão e, sabe, orivezando ali aquilo que seria a relação da voz com o violão, a divisão que ele inventou da Bossa Nova, que viria a pautar esteticamente a Bossa Nova como uma expressão, né? Como uma coisa a partir do samba, mas que não era jazz, o meio do caminho. Sensacional. A era dos festivais do Zusa Homem de Melo também é muito bom, porque você vai entender uma parte da história da música brasileira que é fundamental. Essa parte da música popular brasileira gerou todos os artistas que nós temos até agora, vigentes até agora. Então, assim, não conhecer essa parte da história é meio que não conhecer o que você tem disponível agora para conhecer de música brasileira. Então é um recorte histórico que vai ali de 1965 a 1972 e foca nos festivais da canção que as emissoras de televisão passaram a patrocinar, passaram a colocar no ar. A Excelsior, a Record, um pouco a Globo também, a Tupi também. Então, assim, fala das apresentações, de todos os festivais, dos bastidores, daqueles shows que foram históricos, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Chico Buarque, Elis Regina, Edu Lobo, todo mundo que está e que não está aí até agora, todos reunidos, fala da repressão, fala de tortura, fala de censura, coisas que você precisa saber que houve no Brasil. Nós estamos vivendo, novamente vivendo certos anos de chumbo, certos anos de repressão, que vocês só conseguem rechaçar esses tempos agora se conhecerem a história. A história é para ser contada. E esse livro além de muito bem escrito, é genial e vai levar você a pensar um pouco mais no papel social da música, o que é uma coisa muito importante. Tem também o Verdade Tropical, de Caetano Veloso. Caetano Veloso é o maior pensador do tropicalismo, ele e o Gilberto Gil. Então ele se propõe a contar
a história da Tropicália, a história do movimento tropicalista, mas acaba contando a sua própria história, porque uma coisa é inseparável da outra. E alerta do prefácio que a ideia não era falar de si próprio, mas acaba falando de si próprio porque não tem jeito. E é muito, muito interessante. O movimento da Tropicália é o panfleto musical mais importante da música brasileira. A Tropicália, de certa forma, se propôs, isso até o Caetano falou, reatar a linha evolutiva da música brasileira, que poderia estar um pouco estagnada ali depois da era do rádio, um pouco presa à bossa nova e um pouco presa depois à música de protesto, que tinha toda a razão de ser, porque a gente estava vivendo um Brasil ditatorial, terrível, tenebroso, que veio com o golpe militar de 1964, que fez com que a classe média, os artistas da classe média, fizessem músicas, canções de protesto contra aquela situação, dentro dos festivais e tal, e o Caetano, muito preocupado em que aquilo virasse um mote definitivo, estético, reuniu os artistas e tal, chegou até chamar Chico Buarque do Lobo, um monte de gente para tentar fazer esse movimento junto, não conseguiu, mas conseguiu atrair, claro, Gilberto Gil, Torquato Neto, Capinã, Nara Leão, Gal Costa, Os Mutantes, Tom Zé, enfim, fez formou uma galera muito grande em torno da ideia do tropicalismo, que meio que rompia com todo o amor e dedicação com os laços da bossa nova, com os laços que havia com a bossa nova, e fazia a antítese da bossa nova, usando hino de futebol, rock and roll, rumba, enfim. Ele montou canções românticas como Baby, ele montou um caleidoscópio que, ao negar toda a tradição principalmente da bossa nova, ele abria as janelas da inspiração para que viessem novas gerações digerindo a música internacional e fazendo dela uma nova música brasileira. Isso foi fundamental. A era dos festivais, e depois logo precedida pelo tropicalismo, foi fundamental para a gente ter a música popular brasileira como a gente tem hoje. Então é fundamental você ler o livro. Tem que ter uma certa disposição, que é um bocado de páginas, mas vale a pena, vale a pena. Bem, Os Sonhos Não Envelhecem, do Márcio Borges, irmão de Lô Borges, filho da família Borges. A família Borges era uma família que morava num edifício em Belo Horizonte, para onde foi o Milton Nascimento morar, e conheceu ali essa família toda, e meio ali foi o embrião do Clube da Esquina. Então o Márcio mais do que testemunha ocular, ele é testemunha atuante na história do Clube da Esquina. Inclusive Os Sonhos Não Envelhecem, Os Sonhos Não Envelhecem é uma frase da música Clube de Esquina número 2, que é dele, do Lô Borges e do Milton Nascimento, que de certa forma conta a história de toda aquela geração que se reunia numa esquina de duas ruas, que era um pedaço de calçada, como eles mesmos falam, não era nada demais, era simplesmente um pedaço de calçada onde eles se reuniam para tocar violão, conversar de madrugada, enfim. E dali saiu um dos movimentos sem bandeira, no sentido porque não era um movimento político, nem era um movimento exatamente estético, misturava tudo, rock, Beatles, toada, música latina, jazz, misturava tudo, e fazia uma linguagem absolutamente inovadora, respeitada pelo mundo inteiro, e que nasceu ali, num pedaço de calçada. Então o Márcio conta essa história, fala da música, dos relacionamentos, dentro do, vamos dizer assim, do quebra-cabeças da MPB, a gente tem que estar falando da era do rádio, tem que estar falando da bossa nova, dos festivais, tem que falar do tropicalismo, tem que falar do Clube da Esquina. É indispensável esse livro, e é ótimo de ler, é maravilhoso. Você sai outra pessoa depois de ler Os Sonhos Não Envelhecem. Bom, Noites Tropicais de Nelson Motta. Noites Tropicais de Nelson Motta é uma espécie de livro confessional, né? Ele conta um pouco a história dele de amor à música, história dele, jornalista e compositor, Nelson Motta. Ele conta uma história através do seu prisma muito pessoal. Vem falando do advento da bossa nova, dos festivais, da Jovem Guarda, fala de tudo, da relação deles com os artistas. É muito, muito bacana, porque tem esse tom confessional, esse tom de revelar coisas interessantes, coisas íntimas. Inclusive, foi nesse livro, não sei se eu estava mal informado, mas acho que não, foi nesse livro que eu descobri
que o Nelsinho Mota tinha tido um caso com a Elis Regina, quando a Elis Regina ainda era casada. Ainda era casada com o Ronaldo Boscoli. E, enfim, foi uma situação dramática na vida dele, Nelson, na vida dela, Elis Regina, na vida do Ronaldo. Foi uma coisa muito importante, de certa forma, o Nelsinho Mota, como produtor que era, né, produtor de discos e produtor musical da TV Globo, de trilhas de novela, ele foi bastante importante numa virada estética que a Pimentinha, que a Elis Regina teve, também muito fruto desse relacionamento que ele teve com ela, íntimo, né? Que pôde mexer, né, nas entranhas estéticas da Elis Regina. Então é um livro absolutamente fundamental. Essa história confessional, que é muito íntima, que é muito particular, na verdade é de todos nós. A gente vai se reconhecer o tempo todo, porque o livro conta a nossa história, da história da trilha sonora musical de todos nós, e de certa forma tem um pano de fundo da história do Brasil. É muito interessante. Um dos que eu não li é esse, o Dicionário da História Social do Samba. Eu fiquei procurando um livro sobre samba e achei esse mais pertinente, porque foi escrito pelo Ney Lopes, que é um grande compositor de samba, e Luiz Antônio Simas. Ele é um dicionário que é um dicionário, mas pelo que eu li, ele organiza a história desde a diáspora africana e da manifestação dos descendentes de negros no Brasil através do samba. Fala da resistência de décadas de racismo, de preconceito estético que o samba sofreu, e mesmo assim continua sendo uma referência musical brasileira, talvez das mais fortes, ao lado da bossa nova. Então, como é que o samba conseguiu isso? Então, através dos verbetes, ele vai contando essa história. Eu estou louco para ler esse livro. Esse livro vai ser muito interessante, porque o Ney Lopes escreve muito bem, é um intelectual, ele faz samba muito popular, os sambas dele são ótimos, são lindos, e ele, ao mesmo tempo, é um intelectual, um pensador da cultura negra. Vale a pena. Vamos passar agora para um capítulo um pouco polêmico, né, que envolve o rei Roberto Carlos. O rei Roberto Carlos tem um biógrafo chamado Paulo César de Araújo, que já escreveu 2 livros a respeito do Roberto Carlos. Um se chama Roberto Carlos em Detalhes, o outro se chama O Réu e o Rei. O Roberto Carlos em Detalhes é uma biografia que a gente chama de não autorizada. O que é uma biografia não autorizada? Quando o alvo da biografia, né, o biografado, no caso Roberto Carlos, não autorizou. Isso não quer dizer que ele desautorizou, quer dizer que ele não autorizou. Ou seja, o Paulo César de Araújo começou a escrever a biografia sem autorização do Roberto Carlos. Aí você vai dizer, precisa de autorização? Não, ou não deveria precisar. Mas o Roberto Carlos acabou por levar o Paulo César à corte, fazendo o cara sofrer bastante, e conseguiu fazer com que o juiz mandasse recolher os livros. Então, esse é um livro proibido. Esse livro só está disponível, talvez em PDF, na internet, não está disponível ainda para comprar. Porque nessa época, o próprio Roberto Carlos, como é um cara muito respeitável, evidentemente por mim também, eu amo o Roberto Carlos. Roberto Carlos, para o bem e para o mal, é um símbolo nacional. Ele acabou por conseguir fazer esse juiz mandar recolher todos os exemplares, e essa história ficou uma história, de certa forma, proibida, e levou à discussão nacional sobre o direito que o jornalista, o escritor, tem ou não de fazer uma biografia não autorizada, o que, particularmente, eu sou totalmente favorável, acho que é possível, e a justiça está aí para que seja acionada pelo biografado, né, se sentir prejudicado, se sentir que ele foi ofendido, ou sentir que a história é inverídica, ele vai à justiça e pede indenização, pede o recolhimento do livro, sei lá, e o juiz julga. Né? O que não pode é proibir o lançamento. Proibir, como diria o próprio Caetano, é proibido proibir. Né? Então não pode. Então, esse primeiro livro do Roberto Carlos em Detalhes é em detalhes mesmo, não tem cortes, ele conta a história toda, conta a história do acidente, daquele triste acidente em Cachoeiro de Itapemirim, onde o Roberto Carlos perde um pedaço da perna. É super dramático, ele conta tudo, bota a mão na ferida, literalmente. Mas também, eu li o livro é um livro de fã,
Um livro escrito por um fã, um cara que ama o Roberto Carlos. Você vê nas entrelinhas que é um jornalista sério, fez mais de 200 entrevistas, levou 16 anos fazendo as pesquisas. É um livro maravilhoso, contado realmente em detalhes, mas você vê o tempo todo muito amor nas entrelinhas. Não houve, na minha opinião, desrespeito nenhum. Não sei porque o Roberto mandou proibir o livro, mas de fato proibiu. E a história dessa proibição, a história da pesquisa, a história de tudo que motivou com que esse livro tivesse sido recolhido pela justiça, foi descrito no Réu e o Rei. Olha que título maravilhoso, O Réu e o Rei. O Paulo César de Araújo escreveu um livro sobre todos esses problemas que ele teve, e foram problemas graves, pessoais, afinal de contas, era o seu próprio ídolo que estava fazendo com que ele sofresse. Ele até cunhou a frase, que é uma frase de uma música da Isolda, que é sucesso do Roberto Carlos. Ele usou um paralelo e criou a frase: Roberto Carlos foi a maldade que só me fez bem. Tem um livro interessantíssimo também do Paulo César de Araújo, chamado Eu Não Sou Cachorro Não, que é uma frase de uma música do Valdir Soriano, muito famosa. Eu não sou cachorro não, pra viver tão humilhado. Enfim, então ele faz um ensaio interessantíssimo sobre a música brega. A música brega, é bom que se saiba, é chamada assim por conta de uma rua onde havia uns prostíbulos em Salvador. Essa rua se chamava Padre Manuel da Nóbrega. Só que tinha caído os azulejos, as partes que identificavam o nome todo, então só sobrava brega. Então as pessoas começaram a chamar: vai no brega, vai no brega, vai no brega, vai no brega, e queriam dizer: você vai lá no prostíbulo. E aí a música que se tocava nos prostíbulos eram músicas mega ultra populares, né? Totalmente da base da sociedade, músicas de dor de corno, músicas de abandono, músicas daquele ambiente, né, de prostitutas, de malandros, e era uma música povão mesmo. Então, assim, acabou por etiquetar a música mais popularzona brasileira, chamada de música brega, e algo aqui e ali deselegante, algo grosseira, mas normalmente uma música do povo, e que tem músicas muito interessantes vindas do que a gente chama de música brega. Então, o Paulo César de Araújo, ele recupera isso e traz para o centro da cena, com uma análise sociocultural daquilo, e chega a traçar paralelos interessantes, porque ele descobre que, ao contrário do que a gente imaginava, que artistas censurados, artistas que eram perseguidos pela censura federal nos anos 70, não eram só os artistas de MPB. O Daí José também, Luiz Airão, Lindomar Castilho, Aguinaldo Timóteo, vários foram censurados. Então o livro é muitíssimo interessante, porque repagina, de certa forma, a cabeça de uma geração inteira, que desde 1973, na verdade desde 1968, quando Caetano cantou de Vicente Celestino, Coração de Mãe, aquela coisa dramática, e depois ele repetiu a gracinha em 1973, fazendo um dueto com Odair José no Fono 73, para escândalo de metade da plateia. Ele cantava Eu Vou Tirar Você Desse Lugar, que é uma música sobre um cara que quer casar com uma prostituta. O Caetano faz um dueto com o Odair José, metade da plateia vai, outra metade aplaude. Desde aí ele pega toda essa cena MPB conscientizada politicamente, público universitário, e põe em choque com a música do povo, música do povão, e mostra que existe sentido em tudo. Muito interessante, eu leria se fosse você. Bem, agora eu vou puxar a brasa um pouco para minha sardinha. É assim que fala, puxar a sardinha para minha brasa. Eu acho que tanto faz. Bem, existe um livro chamado 1973, o ano que reinventou a MPB. Ele foi organizado pelo meu amigo Célio Albuquerque. A gente teve essa ideia meio que juntos, porque numa ligação a gente se falou e chegou à conclusão que 1973 era um ano diferente, porque tinha sido publicado uma capa do caderno, do segundo caderno do Globo, falando sobre esse ano, e a gente olhou e eu me toquei em casa, eu lembro, falei: caramba, esse ano foi
Eu sempre achei que esse ano tinha sido esquisito, tinha tido muita coisa importante na MPB. E eu descobri que o jornalista que fez a capa também, e o Célio Albuquerque também. Aí o Célio falou, vamos fazer um livro? Eu falei, não, claro que não, eu acho que eu vou fazer um livro, tá louco? Livro é uma coisa que exige muito esforço, tem que ter muito idealismo, eu admiro muitos escritores, muito, muito. Eles fazem um papel fundamental, sabe por quê? Porque eles não pagam a conta de luz com os livros. Não pagam, salvo quem escreveu Harry Potter e adjacências, não pagam as contas. Enfim, então tem que ter muito idealismo. Então eu falei, não vamos não. Aí ele teve a ideia, o Célio, vamos organizar um livro assim. Vou chamar um monte de gente para escrever sobre vários livros. Não pegamos 50, pegamos não, porque aí eu não fiz a curadoria do livro. Quem fez foi o Célio Albuquerque, que organizou tudo isso. Mas ele me chamou para ser um dos escritores. Eu escrevi sobre o Araçá Azul, de Caetano Veloso, que saiu em 73, no comecinho de 73, e que era um disco de desabafo do Caetano, o primeiro disco que ele fez, fora o Chico Caetano ao vivo, que ele fez depois do exílio, um disco, enfim, um disco bastante tenso e denso e dramático. Ele foi o recorde de devolução, as pessoas compravam e devolviam, não gostavam do disco. Incrível, né? Mas tem coisas muito lindas no disco, Júlia Moreno, uma série de coisas muito bonitas. Então eu escrevi sobre isso e esse ano era muito esquisito porque, conforme eu disse, havia muitos discos de estreia de artistas interessantes. Primeiro disco do Secos e Molhados, primeiro disco do Raul Seixas, primeiro disco do Luiz Melodia, primeiro disco do João Bosco, primeiro disco do Fagner, Walter Franco, Sérgio Sampaio, um monte de gente. Fora os discos interessantes de caras como Caetano Veloso e outros que fizeram também discos que ficaram eternos, Novos Baianos e tal, naquele ano. Então o ano era um ano esquisito mesmo. E aí a gente pensou em fazer um livro sobre isso, o livro deu certo e está aí, e é muito interessante para entender a geração que já é a geração de compositores e artistas que já é filha do tropicalismo, que ouviu o tropicalismo e ruminou o tropicalismo e fez uma quarta coisa, né? Porque o tropicalismo já era uma terceira coisa. Então, assim, é muitíssimo bacana. Para você compreender novamente a música popular brasileira como ela é hoje, passa por 1973. E aguardem, vai ter o 1979. Já fui convocado para escrever sobre o Djavan. Vamos ver como é que vai ser. Eu estou adorando. Bom, para quem quer saber um pouco mais sobre a geração 80, a geração B-Rock, tem um livro do Arthur Dapiev, chamado B-Rock, Rock Brasileiro dos anos 80, que é muito legal. O Arthur Dapiev é um jornalista, um crítico musical. Ele traz a gente para aquela geração, a importância daquela geração, que é uma geração, digamos assim, pós-MPB, né? A geração que ouviu o material da MPB e já influenciada pela música pop internacional, de certa forma pela chegada da cultura do videoclipe e tal, e pariu ali uma música, um rock nacional que tem tem uma qualidade assim sobremaneira importante, porque você vê que até hoje temos aí os titãs todos, Arnaldo, o Nando, temos Paralamas até hoje, a obra do Legião Urbana, viva até hoje, tanta coisa importante que surgiu naquela década de 80, Blitz, o Evandro Mesquita também está aí até hoje, a Fernandinha Abreu. Então a gente tem um legado gigantesco e de cara o rock que poderia ser uma linguagem alienada, não era. Eles eram muito antenados, muito preocupados. Claro, havia sempre a música descontraída e dela surgiu muita gente que está aí até hoje. O Gilberto Gil chegou a dizer nos anos 80 que o rock deu uma blitz na MPB. O que ele quis dizer com isso? O Gilberto Gil é o rei das frases, o rei dos reis, é o rei das frases, cara é demais. Ele falou que, é isso mesmo, o rock dos anos 80 parou a MPB na esquina, mão na cabeça, deixa eu ver o que você tem aí, deu um alerta na MPB, acordou a MPB. Foi muito interessante, eu acho que a MPB se sentiu motivada e começou a criar mais. Com o tempo, toda essa geração foi, da mesma forma que a Bossa Nova entrou para o chapéu da MPB, o próprio samba tradicional entrou, o rock dos anos 80 também entrou para o chapéu do que a gente chama de MPB, que é o que a gente tem como música de qualidade. Então, esse livro B-Rock, o Rock Brasileiro dos anos 80, do Arthur Dapiev, é bem interessante. Bom, para não dizer que eu não falei de flores, vamos falar da flor da Rita Lee,
A Rita Lee é demais, eu amo a Rita Lee, caramba. Ela escreveu, felizmente, ela escreveu Rita Lee, uma autobiografia, que é, a mulher mais completa tradução de Sampa do Brasil, da influência da mulher na árvore genealógica das mulheres que fizeram diferença na música. Ela tá ali no topo. Se tivesse fazer, ela é uma cabeça de chave. Não existe como compreender o papel da mulher na música brasileira sem passar pela Rita Lee, o papel da mulher brasileira na sociedade através da música da Rita Lee. Então, assim, é fundamental. Fala da infância dela, da família dos Jones, né? É muito curiosa a história do pai, da relação com as irmãs. É uma história que ela foi triste, dramática, que ela foi presa em 1976, depois do encontro com Roberto Carvalho, a mudança estética de tudo que vinha, desde os Mutantes, depois a carreira solo rock and roll, depois a carreira pop com Roberto Carvalho, sensacional, imperdível. Vou recomendar também aqui a História Sexual da MPB, do Rodrigo Faur. Rodrigo Faur é um cara muito querido, um escritor sensacional, daqueles obstinados que ama tanto a música brasileira, que já escreveu livros importantésimos, biografias importantésimas do Calbi Peixoto, da Dolores Duran, Ângela Maria, enfim. E ele escreveu esse livro muito interessante, com a visada em cima do material que fala sobre sexo da MPB. Então ele tem capítulos que falam sobre o amor na MPB, evolução da mulher, a sensualidade, o erotismo, o duplo sentido e a sacanagem, as canções de apelo gay, tudo ao mesmo tempo agora. E o livro é muito, muito interessante e foi muito bom escrever, porque eu acho que se ele não escrevesse, ninguém ia lembrar de escrever. Um belo dia, o Max Pierre, meu diretor, me ligou dizendo assim: o Rodrigo Faur tá indo aí para tua sala, ele escreveu uma biografia do Calbi Peixoto, quer conversar contigo. Aí eu conheci o Rodrigo Faur. O Rodrigo, um cara cheio de ideias, já musical, claro, evidentemente, muito musical, testemunha ocular de uma determinada, e auricular, de uma determinada, a partir de uma determinada era da MPB, mas é um cara pesquisador que foi para trás, tanto é que ele escreveu a biografia de Dolores Duran, de Calbi Peixoto, Ângela Maria, enfim. E ali ele veio conversar sobre propostas de projetos e tal, e a partir dali começamos a fazer uma parceria, eu tinha ideias, dava para ele fazer, ele tinha ideias, trazia para a gente fazer junto, enfim, foi muito legal. E, bom, como já nos conhecíamos, quando eu saí da Universal, eu fui para a MPB FM, que era uma rádio carioca, que tocava só MPB. E lá eu pensei assim, podíamos chamar o Rodrigo Faur para fazer um programa em cima do livro dele, História Sexual da MPB. Putz, foi uma ideia ótima, o programa é maravilhoso, originou uma série de coisas, eu acho que meio que desencabulou o Rodrigo, ele começou a fazer projetos, fez shows de aniversário, de lançamentos do programa, foi maravilhoso. Eu tenho muito orgulho de ter conseguido dar alguma força para o Rodrigo Faur, ele está aí até hoje, necessário, imprescindível, cada vez mais produtivo. Que bom, então leia a História Sexual da MPB de Rodrigo Faur. Bom, encerrando as dicas aqui com o óbvio, necessário, imprescindível do vinil ao download do André Midani. O André Midani é um sírio que foi morar na França e que veio parar no Brasil para se transformar em um dos mais importantes executivos da história da indústria fonográfica brasileira. Engraçado, né? A gente tem um sírio que se transformou em francês e que foi abraçado pela nação brasileira como um dos caras mais importantes da indústria brasileira. E o papel mais importante que ele fez é porque ele não via só a indústria pelo lado da indústria. Ele conseguia fazer a ponte entre artista e indústria de uma maneira maravilhosamente produtiva, tanto para um lado quanto para o outro. Muito difícil fazer isso. É muito difícil. Há profissionais como Marcelo Castelo Branco, que foram presidentes de companhia, que são muito queridos pelos artistas. Mas eles são controversos, normalmente não é muito pelo afeto que eles se impõem, e são casos raros. E o André Midani é um desses casos. O cara era excepcional. Ele veio desde a EMI, depois ele, quando foi para a Universal nos anos 70, ele criou um cast gigantesco, ele arriscava cartadas, arriscou o primeiro disco do Raul Seixas, arriscou o Guita do Raul Seixas, que era um disco conceitual, arriscou o Universo em Desencanto,
o disco do Tim Maia, e várias apostas e artistas novos que ele fez e deram certo. Ele chegou a compor um cast gigantescamente grande e, além disso, grande em sucesso, a ponto de ele fazer até uma campanha onde ele dizia algo como só nos falta o Roberto Carlos, de tão forte que era a Philips, depois Polygram, na época dele. Então ele começou, o livro começa lá no dia D, juro por Deus, no dia D, né, o desembarque da Normandia, das tropas aliadas. Pois é, ele estava lá. Tu acredita nisso? Tu acredita que André Midani, entre outras coisas, estava no desembarque da Normandia, menino, 1944, olha que loucura, estava lá o cara. E ele vem contando a história toda, e a história dele coincide com a história da indústria fonográfica brasileira. Ele conta tudo ao mesmo tempo agora e vai até os anos 90. É um negócio muito, muito, muito gigantemente importante. Aí é um livro que não é só para ser lido pelo artista, pelo compositor, mas também pelo executivo de gravadora. Acho que todos já leram, né? E é uma pena que, infelizmente, ele desencarnou há pouco tempo e que a gente não possa fazer do vinil ao streaming, né? O streaming está aí bombando, porque o livro é absolutamente necessário e sensacional.